Olá, boa tarde, Dr. Rui Rebelo. Seja bem-vindo a esta pequena conversa que nós vamos ter mesmo à distância. É sem dúvida um privilégio poder ouvi-lo e conhecer melhor o seu percurso. Muito boa tarde e muito prazer. Muito boa tarde, doutora, e muito boa tarde também para o Sr. João Carlos Gonçalves. O privilégio e o gosto é todo meu. Permita-me, neste momento inicial da entrevista, endereçar uma saudação efusiva para todos vós, mas em especial para a diáspora dos portugueses, particularmente dos povoenses que estão aí no vosso cantão de Zurique e por toda a pátria de Guilherme Tell. Estarão sempre no meu coração. Bem-ajam. Dr. Rui, antes de mais, muito obrigado por ter aceito este convite para a entrevista da Repórter X. Não vamos perder mais tempo. Aconteceu o centenário do Sport Clube Maria da Fonte. O Dr. Rui Rebelo é apontado como autor ou coautor do livro do centenário do Sport Clube Maria da Fonte. Confirma essa autoria? Sim, sou o autor do livro. Permita-me só dizer que o centenário foi efetivamente celebrado no dia 13 de julho, mas ele está a ser celebrado num programa bastante diversificado e extenso, profundo, de atividades esportivas e sociais por todo o ano de 2025. Ok. Qual foi concretamente o seu papel na elaboração desta obra? Esta obra é uma obra literária, histórica, de muita reflexão também sobre o clube, e o meu papel foi escrevê-la, fundamentalmente, recolher fontes. Claro que a obra tem um antecedente importante e que pretende modestamente ser uma continuidade, que é o livro do professor José Bento, da celebração das Bodas de Diamantes, 75 anos, em que o professor lança um livro que era Sport Clube Maria da Fonte, uma história de amor. Esse livro vai de 1925, inícios, a meados de 2000, e eu faço uma resenha dos primeiros 105 anos e depois desenvolvo em várias vertentes os últimos 25 anos e identifico realmente os grandes acontecimentos e vivências do Maria da Fonte. Que momentos e testemunhos lhe ficaram na memória deste trabalho? Olha, ficaram um testemunho de bastante arrojo, que era capaz de, hoje, com a experiência deste período de 1 ano e 9 meses, em que estive debruçado a escrevê-lo, compatibilizando e complementando com a minha vida profissional e familiar, talvez eu não tivesse a coragem de encetar esse trabalho há 1 ano e 9 meses, porque depois isto é assim, quer dizer, a gente quando se mete num trabalho destes pensa que é um projeto menos ambicioso, mas depois as coisas vão acontecendo e fui-me desafiado a fazer um trabalho mais profundo, mais elaborado, de maior meditação sobre a estrutura e a pernidade do clube e, portanto, foi um trabalho bastante duro que me desgastou bastante. Que importância tem, na sua perspectiva, a preservação da memória histórica do clube para as gerações futuras? É uma perspectiva essencial, porque o Sport Clube Maria da Fonte não é apenas um clube desportivo. Aliás, se fosse um clube desportivo, como eu demonstro bem nos 100 anos que descrevo nesta resenha histórica, ele já tinha desaparecido. Porque, pelo menos em 7 épocas desportivas, porque é assim que o clube se organiza, nós não tivemos atividade desportiva, mas tivemos atividade cultural e tivemos atividade institucional. E o Maria da Fonte foi sempre uma presença muito viva na comunidade povoense, não apenas na vila, mas por todo o seu concelho e até pela sua diáspora, porque muitos atletas e associados e adeptos tiveram que emigrar desde os anos 60 até aos dias atuais, e o Maria da Fonte estabeleceu-se como uma instituição, uma coletividade muito importante para a vivência das pessoas. Eu até identifico que permanece um espírito muito vivo, que é o marifontismo, que é o Maria da Fonte, um clube com poucos recursos, de uma vila pequena. Por exemplo, em 1930 já disputava o Campeonato Regional de Braga, que era um campeonato dificílimo, com equipas como o Sporting Clube de Braga, o Vitória Sport Clube, o Futebol Clube Famalicão, o Gil Vicente e por aí fora, e o Maria da Fonte bateu-se com essas equipas, alcançando até o 5º lugar nesse campeonato. E, portanto, o Maria da Fonte consolidou-se como uma grande instituição que agrega muito da sociedade e da comunidade povoense à sua volta, quer
no corpo de associados, quer no corpo de simpatizantes, e por outro lado, Maria da Fonte foi fundamental para manter bem viva essa imagem da heroína Maria da Fonte na presente geração e nas gerações anteriores, porque, como sabe, durante o período do Estado Novo e até da Primeira República, não houve grande consideração e interesse em aprofundar a imagem subliminatória da Maria da Fonte. E o Maria da Fonte, juntamente com o jornal Maria da Fonte, que também foi fundamental nesse percurso, manteve bem viva essa imagem e hoje é um clube, é uma associação de utilidade pública, desportiva, muito querido, não apenas nos povoenses, mas também admirado pelo país inteiro. Doutor Rui Rebelo, só quero referir que eu escrevi um livro sobre a Maria da Fonte, no qual pesquisei vários livros, entre eles Camilo Castelo Branco e alguns autores da terra, mas também falei com pessoas que já faleceram, algumas ainda vivas. Eu ainda era bastante novo e comecei a tirar uns rascunhos, a arrancar palavras dos velhotes para fazer esse livro. A Maria da Fonte é lembrada por tudo e por todos na Póvoa de Lanhoso, não é verdade? Sim, permita-me um parêntese. Eu não conheço esse livro do Sr. João Carlos e formulo até um desafio. Vamos, na próxima vez que vier a Portugal, trocamos um presente. Eu ofereço-lhe o do centenário e a senhora oferece-me nesse, gostaria muito de ler, porque eu leio tudo o que é sobre a Maria da Fonte, até as obras do Camilo, e identificam muito bem. Foi Camilo realmente o primeiro a romancear a figura da Maria da Fonte e a divulgá-la, mas relativamente à sua questão, a Maria da Fonte é incontornável porque é a verdadeira heroína portuguesa, não é? A Deoládeu Martins e a padeira do João da Rota, isso são lendas, são lendárias. A Maria da Fonte efetivamente existiu e é uma revolução genuinamente popular. É a única genuinamente popular. Até porque o hino da República era o hino da Maria da Fonte, hoje cantado pelo Zeca Afonso. O hino da Maria da Fonte é o segundo hino nacional. Mas já foi o hino nacional em outrora, não é? Outrora. Depois, com a Primeira República, e, portanto, passou a segundo hino e é tocado quando a segunda figura do Estado, o Presidente da Assembleia da República, está presente numa cerimónia oficial, e eu, por acaso, até conto essa história do hino da Maria da Fonte no livro, porque o Sport Clube Maria da Fonte também tem um hino. É uma musiquinha muito, muito, muito bonitinha, mas não é um hino verdadeiramente, mas chama-se hino do Sport Clube Maria da Fonte. Agora, a Maria da Fonte é uma figura identitária para todos nós, povoenses, não é, Sr. João? E reforça o nosso orgulho de minhotos, porque depois ela acabou por ser uma revolução verdadeiramente minhota, que se estendeu até à cidade invicta e daí foi até à capital e fez uma transformação governamental e de paradigma político em meados do século XIX. Claramente. Pronto. Eu vou passar agora a palavra à doutora Dadinha Peniche. Normalmente devíamos de começar pelo início, mas eu quis introduzir aqui sobre o centenário do Sport Maria da Fonte, Sport Clube, porque estamos em festa, é de preservar uma identidade como esta, mas agora então vamos falar um bocadinho de si e depois voltamos ao Sport Clube Maria da Fonte. Muito bem. Doutor, eu gostava de começar pelo início da sua história, porque tudo tem a ver com infância e com raízes. O doutor nasceu, certamente, em Póvoa de Lanhoso. Sim, na vila. Que memórias da sua infância marcaram e contribuíram para o sentido da comunidade? De uma póvoa muito bairrista, muito próxima, de grande amizade entre as famílias. E eu cresci nessa vivência de uma póvoa que não era muito desenvolvida, mas tinha muita fraternidade e muita ligação entre as pessoas. Havia muita proximidade e muito bairrismo, como eu referi. E essa riqueza eu tive-a sempre. Tenho grandes amigos de infância, desde a escola primária, andei na escola Antônio Lopes, depois no ciclo preparatório. Não concluí o ciclo preparatório na Póvoa de Lanhoso, depois tive que ir para Braga para o liceu, mas a raiz, portanto, eu nasci no hospital da Póvoa de Lanhoso e, portanto, a raiz da vila é a minha terra natal e foi lá que eu depois escolhi para constituir família e me afirmar profissionalmente como advogado. Assim, é uma bonita ligação, sem dúvida, e as raízes dizem muito de nós.
É lindíssimo. Estruturam-nos na nossa educação, na nossa cultura e fundamentalmente na nossa filosofia do humanista. A Paulo tem muito do humanismo, não é? Tem as suas vicissitudes e as suas deficiências do geral do povo minhoto, que nos identificamos também, mas é uma terra, até o próprio concelho, em que as pessoas têm muita harmonia. Eu, como advogado, trabalho com vários concelhos à volta, não é? E às vezes vejo rivalidades, vejo problemas sociais e idiosincráticos nesses concelhos que eu não vejo na Paulinense. Vejo mais convergência, mais união, naturalmente também com as nossas posições diferentes que todos temos, mas vejo muita convergência, muita identidade. E eu penso que, neste aspecto, por exemplo, o facto de termos uma figura da heroína, como a Maria da Fonte, e o facto de, por exemplo, termos um grande clube desportivo que reuniu até 1968 toda a gente à sua volta na representação em honra da Póvoa de Lanhoso, e temos também hoje instituições na Póvoa de Lanhoso bastante pujantes e bastante fortes na sua missão. Isso também ajuda a formar mais a sociedade e no fundo, a unificá-la. Sem dúvida, sem dúvida. Eu conheço pouco, mas tive o privilégio, também fiz parte um pouco das artes de uma novela que foi gravada aí na Póvoa de Lanhoso e sem dúvida adorei. Não é descrição de onde é que a doutora é? Eu também fiz algumas novelas, uma delas foi Os Olhos d'Água. A sua naturalidade, peço desculpa. A minha naturalidade é portuguesa. Sou portuguesa, a cidade onde eu pertenço, estou registada em Aguiar da Beira, mas sou lisboeta. Está bem, mas eu... Muito bem. Aguiar da Beira... O que é que levou o doutor a escolher o curso de Direito? Houve alguma experiência ou alguém que o inspirasse a seguir o Direito? Olha, vou fazer uma revelação que tem a sua graça. É que eu não escolhi o curso de Direito. Não? Eu escolhi advogado. Depois é que me disseram, quando concorri à universidade, que tinha que ser o curso de Direito. Porque desde miúdo... Mas isto é interessante. Sim. Eu tinha essa vocação, via aqueles filmes do Perry Mason e queria ser muito advogado. E depois, quando concluí o liceu, queria realmente seguir esse mundo, esse exercício profissional e, portanto, tive que ir para Direito e licenciar-me. O jurista, aquele que é licenciado, eu não gosto que me chamem jurista porque eu sou mais do que isso, sou advogado. Não é? Fiz uma formação e tenho uma profissão. E, portanto, porque eu acho que tenho esta vertente que sobressai muito em mim, desde menino, de servir o próximo, servir aquele que precisa e o advogado tem que estar disponível para servir. O verdadeiro advogado é aquele que defende causas de serviço. Sem dúvida, sem dúvida. Também sabemos que o doutor tem uma ligação com os bombeiros voluntários. A minha pergunta é, surgiu essa ligação como? E o que considera ter sido mais contribuinte na sua função como na ajuda e estar dentro dos bombeiros daí da zona, da Póvoa de Lanhoso, não é? Sim. Isto tem muito a ver com aquilo que eu relatei da minha infância. A Póvoa de Lanhoso consolidou-se como uma comunidade muito à volta da fraternidade de famílias. E, portanto, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários reunia praticamente todas as famílias. O meu pai foi um distinto bombeiro, o meu irmão foi um distinto bombeiro, o meu irmão que esteve muitos anos imigrado, os meus cunhados, meus sobrinhos. O meu avô esteve na fundação da associação, portanto isto é tudo um gene familiar que nos leva para essas associações. Mas por outro lado também porque o bombeiro representa aquilo que é mais nobre, porque ele tem o lema vida por vida, é um lema radical de serviço aos outros, e isso faz-nos que aderir essa coletividade, essa estrutura de gente humana, de gente heroica, e eu, apesar de nunca ter sido verdadeiramente bombeiro, fui sempre voluntário dos bombeiros. Fui eu que redigi os estatutos que estão em vigor e que revogaram os de 1912, deixa lá. Portanto, a partir daí fui convidado para ajudar nos órgãos sociais e foi com todo o gosto que o fiz, porque eu acho que o humanitarismo é um dos valores mais importantes que temos em comunidade.
O doutor Rui Rebelo, portanto, desempenhou na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, ou seja, foi presidente da Associação Geral da Corporação ou não? Não, eu não fui presidente do Executivo. A minha profissão também não me dá muito tempo para essas, essas aventuras. Eu fui presidente da... Doutor Rui Rebelo? Desculpe? Tinha essa ideia? Não, fui presidente da Assembleia Geral durante vários mandatos. Durante 16 anos fui presidente da Assembleia Geral e colaborei sempre com a associação. Mas presidente do Executivo, presidente da direção, não. Que papel acredita que os bombeiros devem continuar a desempenhar nessa sociedade povoense? Os bombeiros estão num dilema muito grande, os bombeiros da Associação Humanitária, os bombeiros, porque os bombeiros são voluntários. Mas hoje há um certo profissionalismo e enquanto bombeiros voluntários eles distinguem-se muito do que acontece, por exemplo, no país onde os senhores estão, o que acontece em França, o que acontece em Itália, onde há, efetivamente, os chapadores, os profissionais. Aqui, os voluntários são os genuínos bombeiros. Mas o profissionalismo começa também a invadir esta cultura das associações humanitárias, porque o Estado proporciona, as autarquias, nomeadamente os municípios, aproveitam também, apoiam e acabam por comparticipar e é difícil realmente conciliar e gerir estas duas vertentes entre o profissionalismo e o voluntário. Essa é uma dificuldade que os bombeiros estão a enfrentar neste primeiro quartel do século XXI, da adaptação aos tempos modernos. Agora, os bombeiros são muito importantes não apenas porque acudem aos sinistros, ou combatem os incêndios, ou fazem a proteção civil. São muito importantes também pela sua presença na comunidade, no fator de prevenção e de assegurar aquilo que é muito importante para nós. Estamos em casa, estamos no trabalho, estamos na família, estamos com os amigos, que é a segurança na proteção civil. Nunca foi convidado para assumir a presidência dos bombeiros voluntários? Sim, fui convidado, fui sondado em 2017, mas na altura a minha vida profissional e os compromissos que eu tinha a nível nacional, porque era uma espécie de coordenador advogado das misericórdias a nível nacional, fez-me adiar esse projeto e agora, felizmente, não é necessário porque temos muito boa gente que percebe bem os sinais, sabem gerir bem a Associação Humanitária à frente dos destinos da Associação Humanitária. E a Associação Humanitária é uma das instituições referências, não só da Póvoa de Lanhoso, mas a nível nacional, a Associação Humanitária da Póvoa de Lanhoso. E isso para nós é muito grato e é um fator de estabilidade e confiança na nossa comunidade. Muito bem. Vamos voltar à gala dos 100 anos do Sport Clube Maria da Fonte, uma vez que a doutora Zezinha Peniche me passou a perna e passou para os bombeiros voluntários, eu não lhe ia cortar a palavra, como é evidente, mas faz parte do direto, não é? Embora que tenhamos aqui as cábulas. Doutor Rui Rebelo, qual foi o significado pessoal e institucional da gala do centenário para si? A gala ainda se vai celebrar, será em 27 de dezembro. Como disse, há um programa, foi arquitetado da minha parte como Presidente da Assembleia Geral em representação dos órgãos sociais do Sport Maria da Fonte e a Comissão Executiva do Centenário, que foi nomeada em janeiro de 24, um programa que estabelecesse todo o ano de 2025 várias atividades desportivas, sociais, culturais, porque o Maria da Fonte também tem dimensão social e cultural bastante importante, e a gala será realmente o evento que vai terminar ou concluir todo o ano de 2025. O que nós fizemos agora foi uma celebração muito efusiva, muito festiva do centenário, porque se celebrou no dia 12 e 13 de julho. Efetivamente, dia 13 de julho de 1925 foi a primeira reunião magna de associados do Sport Maria da Fonte, portanto, fundadora, que aprovou os estatutos e também elegeu órgãos sociais pela primeira vez. E nós fizemos um programa muito bonito, que até concluiu no dia 13 de julho com a inauguração do mural junto ao campo de jogos, que alindou muito aquela rua dos Moinhos Novos, e é uma coisa muito bonita até para os imigrantes, os nossos concidadãos que estão no estrangeiro, visitarem quando voltarem agora de férias à Póvoa de Lanhoso. Muito bem. Qual foi a sua participação direta nessa celebração? Estava lá na celebração do centenário todo. A minha participação tem duas componentes. Uma, a nível da programação, ajudei, porque fui eu o principal responsável por convidar o presidente e os vice-presidentes da Comissão do Centenário, portanto, desde logo me comprometi nesse trabalho de ajudar a programar toda a celebração do centenário por 2025, e por outro lado,
nos eventos concretamente, nas atividades, nas celebrações, em representação dos associados, porque é isso que me destina aos estatutos, enquanto Presidente da Assembleia Geral, represento todos os associados de Sport Clube Maria da Fonte. Portanto, eu quero lhe dizer que eu ouvi o vídeo todo, de início a fim, no qual também quero cumprimentar o meu primo Álvaro de Oliveira e todos aqueles que estavam associados, todos os povoenses em geral. E eu fiquei com muito orgulho do discurso do Álvaro. O Álvaro é uma pessoa muito humana, muito direta e muito objetiva. E ele está de parabéns, e também parabéns ao Maria da Fonte em geral. Permita-me só um parênteses para felicitar, não sabia que era primo, mas também é Gonçalves, o Sr. Álvaro também é Gonçalves, mas foi para nós um sortilégio, uma graça enorme termos escolhido o Sr. Álvaro, porque ele tem representado a Comissão do Centenário de uma forma muito digna, muito capaz e muito competente, e tem conseguido efetivar e consubstanciar todo o programa do Maria da Fonte neste centenário. Quer o responsável da Federação Portuguesa de Futebol, quer o responsável da Associação de Futebol Braga, no dia 13 de julho diziam-me, quando nós conhecemos o programa, dissemos, vai ser como os outros clubes centenários, não são muitos, mas também tinham um programa e não conseguiram efetivá-lo. O Maria da Fonte tem conseguido, tem, sem qualquer falha, todas as programações que foram efetivamente projetadas têm sido concretizadas e celebradas festivamente, com muito êxito, e isso deve-se muito ao cabeça da Comissão Centenário, o Sr. Álvaro Gonçalves de Oliveira. Também, já agora, quero mandar um grande abraço ao Domingos, por ter estado na frente dessa festa que realizou aí nos Minhos Novos, com a rádio. É uma rádio também muito bem conseguida e com certeza que vai dar muito apoio ao Sport Clube Maria da Fonte. O Domingos está na Comissão do Centenário, porque quisemos dar uma componente também inclusiva do desporto para deficientes no Sport Clube Maria da Fonte. E o Domingos conseguiu, na passada sexta-feira, organizar e levar a efeito com muito êxito uma atividade que congregou as 3 associações que têm deficientes por excelência de cuidados de saúde e cuidados de assistência no Conselho, que foi a Associação dos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, a ASSIS e a Casa de Trabalho de Fontarcada. Uma atividade muito bonita que terminou no campo dos Minhos Novos e que reuniu a deficiência, porque o Maria da Fonte também tem esta vertente do desporto inclusivo. Tem que ser cada vez mais também um clube inclusivo e o Domingos conseguiu dar-lhe esse parâmetro e essa vertente muito importante no futuro do desporto na Pavilhanhosa e não só do Sport com Maria da Fonte. Muito bem. Quero também dizer que nós à distância, através da Suíça, onde estamos sediados, aqui na cidade de Moulins, aqui perto do aeroporto de Zurique, também publicamos sobre o evento da Maria da Fonte. Inclusive falámos no livro do centenário do Sport Clube Maria da Fonte, no qual estamos gratos e muito obrigado. Somos felizes por ter-nos feito esse feito. Aliás, nós recebemos aqui uma mensagem no qual nós depois arranjamos a notícia e publicamos, com certeza já conseguiu ler. Muito obrigado, eu fico ansioso de receber em papel, porque eu gosto de ler também em papel. Ainda sou um claro. Muito obrigado e parabéns. Vamos para a última pergunta sobre o Maria da Fonte. Considera que a gala refletiu a alma e o papel social do clube junto dos povoenses? Tudo o que temos realizado foi ao encontro, de facto, daquela aspiração clubística e institucional que os povoenses têm em relação à Maria da Fonte. Porque conseguimos ter programado atividades, eventos que chamassem os povoenses. Desde jogos de futebol de veteranos com o Sporting Clube de Braga, reeditando o primeiro jogo dos Minhos Novos de 1926. Tivemos atividades de colóquios de reflexão com os outros clubes concelhios sobre o futuro do desporto amador na Pavilhanhoso. Atividades com as escolas, com o grupamento de escolas, em que envolveram mais de 1 milhar de crianças à volta de Maria da Fonte, que foi uma coisa extraordinariamente bonita no campo de jogos dos Minhos Novos, e, portanto, uma série de atividades. E esta agora, do dia 13 de julho e até do 12 de julho, com o lançamento do livro, permitiu reunir muita gente das forças vivas do Conselho e, portanto, comprovou que o Maria da Fonte ainda está bem presente na alma e no coração dos povoenses.
Isso é significativo e vai ao encontro daquilo que era o nosso objetivo. Ele diretamente nunca teve com o Maria da Fonte, aprecio, sei de resultados, mas aquilo que eu quero dizer, e estou feliz por isso, o Sport Clube Maria da Fonte foi sempre representado pela minha família, quer pela parte do meu pai, de Sobradelo da Goma, quer pela parte da minha mãe, de Garde. Muito bem. Repare, o Maria da Fonte, em 100 anos, é muito difícil haver uma família que não tenha tido qualquer representação no Maria da Fonte. Ou por um neto, ou por um avô, ou por um pai, ou por algum familiar, primo ou colateral. Alguém participou no Maria da Fonte. Ou como atleta, ou como associado, ou sobretudo como dirigente. Maria da Fonte é transversal à sociedade povoense, a todas as freguesias. Porque eu recordo-me que quando fizemos a renumeração em 2022, uma grande maioria dos associados vinham das freguesias e não eram até da vila. Por isso é que nós estamos aquém do número desejado para o número de associados que o Maria da Fonte merece, porque na vila até não era muito representativo. Temos sempre esta vertente de juntar as pessoas das freguesias e, portanto, isso só vem comprovar a sua família que o Maria da Fonte, de facto, é um fator de coesão, de união e de convergência, não apenas no desporto, mas também no social da Póvoa de Lanhoso. Por isso é que o Maria da Fonte é grande. E os povoenses também são grandes. Muito obrigado, Dr. Rui Rebelo, pelo seu livro. Vamos então fazer uma troca entre o livro do centenário do Sport Clube Maria da Fonte e o livro Terra das Marias da Fonte, ou Fontanário, História com Histórias. Eu faço coleção de livros dos povoenses. Se calhar sou o autor português que mais livros povoenses devo ter na biblioteca. Então vai ter mais 2. Muito obrigado. Então, não é o primeiro livro que eu escrevo. Eu vou-lhe oferecer um outro, então. Também. Então, diga-me lá, já agora, qual foi o outro livro que escreveu? Foi um livro sobre a natureza jurídica das misericórdias. E é um livro especial porque veio realmente identificar um problema que estava criado pela Igreja Católica e com a divergência ou a contraposição das misericórdias, e foi um livro que veio estabelecer, de facto, foi importante para depois fazermos aquele acordo com a hierarquia da Igreja Católica que permitiu que as misericórdias continuem a ser associações fiéis de direito privado. Portanto, é um livro em que fala também da história das misericórdias e da história da nossa misericórdia, da Póvoa de Lanhoso, que é uma misericórdia, uma referência nacional hoje. Não perca o fim. É verdade. Também esteve ligado, Dr. Rui, esteve ligado à Santa Casa da Misericórdia. Em que projetos participou e que impacto acha que teve para a comunidade? Eu fui provedor durante 12 anos, portanto, e fui o principal responsável de uma equipa enorme que recuperou, restaurou e reintroduziu no Serviço Nacional de Saúde o nosso Hospital Antero Lopes. E fui a primeira misericórdia no país a fazê-lo. A primeira misericórdia que teve um hospital nacionalizado, em 75, e foram quase todas, com 2 exceções só no país, que não foram nacionalizadas, por esquecimento, e na altura em que fizeram o decreto-lei, mas a primeira misericórdia a recuperar um hospital da sua propriedade e gestão foi a misericórdia da Póvoa de Lanhoso, estando eu à frente dessa equipa, porque a primeira misericórdia, depois de 25 de Abril, a ter um hospital de sua gestão e propriedade foi a Santa Casa da Misericórdia do Porto, que é a maior misericórdia do mundo, mas isso não foi um hospital que foi nacionalizado, porque a Misericórdia do Porto, o hospital foi nacionalizado, foi de Santo António, esse permanece público, permanece nas mãos do Estado. O que a Santa Casa da Misericórdia do Porto inaugurou foi nos anos 80, foi o Hospital da Perlada, era um hospital completamente novo. Portanto, o hospital de raiz de misericórdia que foi restaurado primeiro foi o Hospital Antero Lopes, isso foi uma marca profunda e alterou completamente o paradigma da misericórdia. O doutor Rui Rebelo ainda continua a ser irmão da Santa Casa? Sim. Irmão quer dizer associado, leigo, não é? Chama-se irmão. Sou associado, sim. Ok. Como advogado e figura pública que sente que o direito pode contribuir para melhorar a política local e a vida das pessoas, doutor? Sim, o direito dá-nos uma cultura muito mais sensível da necessidade
de fazermos convergências, de construirmos pontes, de estabelecermos mais identitariamente o debate sobre a nossa comunidade. Porque o direito faz-nos refletir muito. O direito não é uma ciência como a matemática, precisa, faz-nos refletir, temos que interpretar não só a lei, enquadrá-la com os factos e trabalhar os factos. E, portanto, isso dá-nos realmente, e não é por acaso que uma grande maioria da classe política é licenciada em Direito, porque dá-nos uma abrangência e um arcabouço mental e cultural que ajuda nesse aspecto de ser, de facto, um representante, e hoje cada vez mais a política tem que ser a gestão dessas estruturas humanas, social, cultural, económica, que, no fundo, constituem uma sociedade de interesses, uma sociedade civil. Estou completamente de acordo, doutor. Muito obrigada. Diante de todas as experiências da instituição de vida profissional, qual foi o momento que mais lhe tocou e qual era a mensagem que gostaria de deixar para os mais novos da comunidade, claro? Experiência profissional. Toda ela é válida. Eu gosto muito mais de trabalhar... Aliás, não é uma, experiências profissionais, instituições, etc. Sim. Todas as suas experiências profissionais, todas. Sim. Qual foi a mais... Sim. A advocacia dá-nos uma bagagem enorme de experiências, de casos inauditos. Eu gosto muito de trabalhar com o direito civil e há histórias fantásticas, como também conto histórias fantásticas na Maria da Fonte. Mas a experiência, digamos que de relevância pública em que me envolvi e que mais, no fundo, mais prazer, orgulho e satisfação me causou foi realmente o projeto de recuperação do Hospital António Lopes. Era uma coisa fundamental para a nossa qualidade de vida na Póvoa de Lanhoso e foi concretizada, foi com o apoio do Estado, bastante negociado, não foi fácil, com também o patrocínio da autarquia na altura, mas foi concretizado sobretudo por uma instituição da terra, que é a Santa Casa da Misericórdia, é da Póvoa de Lanhoso, por isso é que se chama da Póvoa de Lanhoso, não é? Muito obrigada. Mais uma mensagem, não sei se estamos a terminar, é isso? Ainda não, doutor. Eu ainda não. A única coisa que eu gostava realmente de saber era sobre a instituição, até porque eu sou também muito amiga do provedor da instituição da Guiar da Beira, a Casa da Misericórdia, que infelizmente tenho lá a minha mãe também agora, e é sempre, são coisas que me tocam e como advogado, acho que são os tais conhecimentos e a tal força, a tal vontade, depois as raízes, e isso está de parabéns, porque realmente tem umas histórias, umas raízes lindíssimas e que fazem com que, penso eu, que é a pessoa que é. Mas temos que, isso tem que ser inerente a todos nós. A participação cívica, sem dúvida. A participação cívica é um dever. E nós falhamos muito, criticamos os políticos, criticamos os gestores públicos e depois não participamos. E de facto, se temos democracia, se queremos sociedade, e um dos grandes problemas que não vos acontece no país onde estão ou noutros países, um dos grandes problemas que temos em Portugal é que temos sociedades muito frágeis, pouco fortalecidas na sua intervenção e depois não têm a influência que devem ter. As pessoas realmente recolhem-se muito na sua comodidade, no seu habitat profissional e familiar e depois não participam e quem não participa não deve ter o direito de reivindicar. E, portanto, estão de ver que esta sensibilidade é fundamental e ainda bem que passam essa mensagem, porque os meios de comunicação, as revistas, e isso é um trabalho valiosíssimo, que ainda por cima é feito por gente que está imigrada e que vocês têm o vosso trabalho que é duro diariamente, isso é importante. Esta mensagem de termos de participar. Quer dizer, repare, uma das coisas que se põe muito na política, discute-se muito a política, os políticos e isto, mas queremos política. Temos que participar na política, senão depois ela fica para os mais fracos ou para os corruptos, não é? E isso é fundamental, temos esta sensibilidade, esta cultura, que falta um bocadinho, talvez as novas gerações já sejam diferentes, porque nós ainda estamos a celebrar, ainda não celebramos a Constituição de 76, e ela é que mudou o paradigma. O 25 de Abril foi importante para a liberdade, mas para instituir o Estado de Direito liberal, democrático, foi a Constituição de 76, não é? Até para as senhoras, para as mulheres poderem votar e tudo, foi a Constituição. E nós ainda não estamos há 50 anos, parece que é muito, mas 50 anos é um tempo minúsculo ainda na história. Agora, temos de passar esta mensagem que é fundamental. Não só para dar.
Sem dúvida, doutor. Eu participei há pouco tempo, eu sou escritora também, tenho já 18 ou 19 coletâneas e 5 livros meus. E há pouco tempo participei, aliás, e ontem ganhei um prémio em Itália, o segundo lugar, também de poesia, e ganhei agora algo sobre Lisboa e participei agora no Porto, que vou estar em princípio na exposição, na Feira do Livro no Porto. Por isso, são coisas realmente que mexem muito connosco e sem dúvida aquilo que me está a dizer, houve há bocado algo também que me tocou e bastante, foi quando frisou, gosto muito do papel. E esta parte há uma amiga minha que diz, eu não posso, quando me dizem que as revistas, neste caso temos a Repórter X ainda em papel, felizmente, mas que aos poucos tudo está a voltar para o computador, para a parte de ler e não tocar o papel faz-nos falta. E eu às vezes penso muito nisso também, tenho muito medo daquilo que possa vir por aí, porque é tal coisa, não há participação, as pessoas não comentam, no entanto não gostam, mas não comentam, não participam. Por isso, muito obrigada da minha parte, doutor, muitíssimo obrigada pelo doutor Rui. Por gentileza, permita felicitá-la. Porque obrigada, realmente doutora, sou um novato, sou um imberbe à sua beira, só publiquei 2 livros, a doutora está de parabéns, ainda bem que escreve, também vou ter curiosidade em conhecer, mas de facto eu faço essa reflexão neste livro do Maria da Fonte, o futuro, o Santo Agostinho dizia que nada mais vou ter que comprar esse livro. Não é? E o futuro causa-nos algum temor porque temos que meditar muito sobre isso. E não é só em relação às nossas instituições, continuam a ser frágeis, é em relação também ao aporte da nossa vida, não é? E eu acho que a modernidade é muito importante, não devemos ter medo ao admirável mundo novo, mas com algumas cautelas. Porque veja o que está a acontecer nos Estados Unidos, que já estão quase a seguir os chineses, onde a identificação, o acesso às redes sociais, nós temos que permitir tudo ao Estado. Ora, isso, se o Orwell voltasse cá a Portugal agora, passado tantos anos depois da sua morte, seria um susto de morte. Isso temos algumas cautelas. Sem dúvida, doutor. Isso, eu estou completamente de acordo e realmente isso assusta-me também um pouco. Muitíssimo obrigada e agora passo aqui a palavra aqui ao João. Doutor Rui Rebelo, antes de mais, quero dizer que a doutora Zezinha Peniche participou na grande gala da revista Repórter X, no qual também foi homenageada. A Repórter X também homenageia pessoas de valor. Quizá um dia homenageamos o Sport Clube Maria da Fonte. Não tem que ser no centenário, pode ser nos 101, no 102, no 103. Exatamente. Olha, pode ser, nós em 26, se me permite, Sr. João, em 26 teremos também uma data icónica de celebração, que é os 100 anos do campo de jogos, porque o Maria da Fonte, de facto, ganhou uma nova vida com o campo de jogos, não é? Porque de 25 até 8 de agosto de 26 não tinha campo de jogos e tinha que ir jogar às Taipas e a Braga, e portanto, olha, é uma boa data para a Repórter X fazer esse gosto à Maria da Fonte, seria um orgulho. Vamos conversar. O doutor Rui Rebelo parece que nos leu aqui as nossas perguntas, porque mais ou menos, conforme vai falando e dialogando connosco, vai falando em certos temas. Agora, por último, falou em política. Parece que adivinha que eu tinha aqui umas perguntas para a política. Olha, sabe, havia um ator de teatro que também pertenceu à fundação do Partido Socialista, que era o José Igrejas Caíro, e ele dizia que, mesmo não falando de política, estamos a fazer política. Porque tudo é política, não é? Bem, se bem se recorda, nas últimas eleições autárquicas, eu fui candidato à Assembleia Municipal pelo Nós Cidadãos. E eu agora sei que o doutor Rui Rebelo é candidato à presidência da Assembleia Municipal em 2025. Certo? Sim, confirmo. É público. Muito bem, ok. O que o levou a integrar um movimento Juntos pela Nossa Terra e a candidatar-se a presidente da Assembleia Municipal? O que me levou foi exatamente aquilo que há um bocado explicava à sua ilustre colega. É a necessidade de fazermos e de participarmos na vida pública, sobretudo na gestão da coisa pública. Francisco Sá Carneiro, que é a minha referência maior política,
e que hoje estaria 91 anos se fosse vivo, dizia já em 74 que a democracia exige participação política. O verdadeiro democrata é aquele que participa politicamente e não aquele que reivindica da política. E, portanto, nós não podemos estar sempre na nossa comodidade do seio familiar, ou do nosso escritório, da barra dos tribunais, e não participarmos quando somos desafiados. E eu fui desafiado pela candidata da candidatura Juntos pela Nossa Terra, a engenheira Fátima Alves, a encabeçar um programa muito interessante de valorização da política, de diálogo e construção de pontes na nossa sociedade e de mudar um pouco o paradigma que temos, porque o Conselho está estagnado, não temos algumas obras importantes em curso e é importante desenvolver de forma harmoniosa o Conselho e sustentável. E foi esse desafio que eu achei que era interessante, ponderei bastante, sou sincero e referencio isso em primeira mão, ponderei bastante porque tenho outros projetos na minha vida que também não passam pela política, como é perceptível, mas achei que poderia contribuir para uma melhor vida política e para esta intenção de dar voz à participação dos cidadãos em todas as questões, em todos os assuntos, em todos os problemas que digam diretamente respeito. E isso hoje não se passa. Vocês têm essa cultura na Suíça, porque eu já vos visitei, vocês têm os referendos, têm as auscultações públicas, depois as coisas podem não funcionar da melhor maneira, mas nós não temos isso. Quem está na Casa Grande, nos espaços do Conselho, o Sr. João conhece bem, muitas vezes não reconhece até as próprias autarquias de proximidade, que são os autarcas das juntas de freguesia, que merecem muita consideração, porque são quem dá a cara pelas comunidades, muitas vezes não se reconhece. E esta falta de empatia, de debate, de aprofundamento da nossa democracia, é importante que pessoas como eu, que estejam disponíveis, participem e deem também a sua colaboração. E sujeitar-se a votos, porque isso, a democracia é isso mesmo, é sujeitar-se ao voto soberano do povo. Muito bem. Já agora, isto me dava aqui nas perguntas, mas o doutor Rui Rebelo citou, quais seriam as obras que mais a Póvoa de Lanhoso necessitava? Muitas obras que as populações reclamam são importantes. Desde logo nos espaços verdes, a limpeza, o cuidado, o asseio, as vias públicas que estão muito degradadas e precisamos também de obras de desenvolvimento. Precisamos, sobretudo, de criar mais descentralização para as autarquias locais, nomeadamente para as juntas de freguesia, nessas tarefas, nesses poderes que são mais emergentes, mais harmónicos com as populações, com as comunidades. Mas precisamos também de perspectivar o Conselho, sobretudo numa dinâmica empresarial diferente. Repare que os senhores, a doutora Zezinha não, mas o Sr. João é da Póvoa de Lanhoso, teve que emigrar. Temos muitos jovens a sair da Póvoa, para o estrangeiro, mas também para outras zonas do país. E, portanto, ainda há pouco tempo, 2 jovens que eu estava interessado em motivar para esta candidatura, responderam-me, eu já estou em Braga, agora já estou noutro ambiente. Outro respondeu, mas já estou em Aveiro, tenho outros compromissos. Quer dizer, os nossos valores, os nossos bons jovens continuam a sair e não há atração empresarial para criar bons e novos empregos. Isso também é fundamental. E isso não se cria só com infraestruturas. Cria-se também com uma nova cultura política de trabalho, de interação e de gestão com o todo nacional e com ligação às instituições públicas, nomeadamente ao Governo da República, e eu não vejo isso acontecer nos dias de hoje. Doutor Rui, é de acordo com a União de Freguesias? Foi uma reforma atípica porque foi feita de forma intempestiva e num momento que não era adequado. Foi imposta de fora pela Troika, como sabe, em 2013. Ela não foi feliz porque a ideia era congregar energias, sinergias, fazer com que as autarquias estivessem mais envolvidas numa estratégia de cooperação e de colaboração. E isso não foi pensado como devia ter sido pensado. Até se devia ter pensado primeiro a nível dos municípios. E começou-se pela base, e que não é muito correto. Não foi muito feliz, mas eu penso que na Póvoa de Lanhoso conseguimos ultrapassar com alguma coerência,
com diálogo e com muita disponibilidade de serviços dos nossos autarcas, e penso que esta situação está mais ou menos consolidada e eventualmente poderá no futuro ter melhorias. Mas não é essa a grande questão que entorpece o desenvolvimento da Póvoa de Lanhoso, no caso. Nós defendemos tanto as nossas raízes e depois vai tudo pela água abaixo, pela água do Rio Ave ou do Rio Cávado, porque uma união de freguesias une duas freguesias onde só há uma junta de freguesia e provavelmente uma poderá ter benefício em relação à outra. Exatamente, mas repare, em 2013 não fomos ouvidos. Foram as pessoas que estavam na Assembleia Municipal que nos representam legitimamente, democraticamente, mas não têm uma representação absoluta na legitimação da audição do povo, e, portanto, também aí fomos descurados. E eu acho que isso tem que ser alterado. E tem que ser alterado de forma que, por exemplo, um órgão fundamental, deliberativo, de fiscalização, como é a Assembleia Municipal, também seja, e é, um órgão que vai sindicar o Executivo Municipal presta lá contas, presta lá as suas operações, as suas realizações, como é que está a fazer, como é que não faz, quais são as suas prioridades, quais não são, mas também tem que ser um órgão de debate e de aproximação com os cidadãos. Isso não acontece. Não é só na Póvoa de Lanhoso, se fosse só o caso da Póvoa de Lanhoso, até podíamos dar por conformados para tentar só alterar aqui, mas não é. E esse paradigma da participação política tem que ser alterado e temos que todos nós participar nisso. E os meios de comunicação social são fundamentais para ajudar nessa transformação de mentalidades e de práticas. Quais são os principais objetivos e propostas que pretende defender caso seja eleito? Exatamente isso. Fazer da Assembleia Municipal um órgão que tenha um papel extremamente importante no fomento do debate, do esclarecimento, da participação, com ética, com transparência, mas onde todas as grandes questões, todos os grandes assuntos, todos os grandes problemas dos povoenses, a começar por aqueles que são das pequenas autarquias, não é? Porque o Conselho não é só a vila, não são as grandes freguesias apenas, também são os lugares mais longínquos, mais recônditos do Conselho, possam ter papel e lugar num debate na Assembleia Municipal. Para quê? Para promovermos soluções, para encontrarmos ideias e estabelecermos prioridades, de forma a ajudarmos o Executivo Municipal a concretizar essas medidas e a trabalharmos num Conselho mais desenvolvido, mais sustentado e também harmoniosamente desenvolvido no seu global. Tem aqui mais uma pergunta, provavelmente pode ir ao encontro de algumas respostas que já tenha dito, mas vou formular igual. De que forma pensa colocar no serviço do Conselho a experiência que acumulou na vida associativa e cívica? A experiência é fundamental. É verdade que não é única, porque se fosse essencial a experiência, quando somos jovens também não podíamos participar, não é bem assim. Mas eu mantenho essa energia da juventude e a experiência disse-me que efetivamente temos que trabalhar muito com as instituições, porque as instituições, e temos muitas hoje no Conselho, também são um reflexo e são um porta-voz maravilhoso dos anseios, das preocupações, daquilo que as populações mais almejam nas suas realizações, nas suas localidades. E essa experiência de encontrar alicerces de participação em torno da sociedade civil organizada também, pode-me ajudar a colaborar nesta tarefa, que é uma tarefa também difícil, mas que tem que ser urgente. Muito bem. Que mensagem gostaria de deixar aos povoenses nesta altura em que se aproxima o novo ciclo autárquico? Os povoenses têm tudo na mão. No dia 12 de outubro, eles é que vão depositar os 3 votos. Um voto para a Câmara Municipal, um voto para a Assembleia de Freguesia, que por inerência também elege o Presidente da Junta de Freguesia, e um voto para a Assembleia Municipal, que elege os membros da Assembleia Municipal, mas também pode indiretamente eleger o próprio Presidente da Assembleia Municipal. Têm tudo nas mãos. E se querem realmente uma alteração deste ciclo de governação, têm que pensar bem em quem vão votar. Não estamos em campanha eleitoral e, portanto, não dirijo aqui uma mensagem direta de apelo ao voto, mas de apelo à participação.
e de apelo à sensibilidade e ao conhecimento dos programas e das ideias, de quem é capaz de fazer de verdade e de facto. Isso os povoenses têm na sua mão, porque depois só daqui a 4 anos é que vão voltar a ter a mesma oportunidade, e o exercício da democracia passa não apenas pelo voto, mas pela presença e pela consistência durante o dia-a-dia, numa participação de uma sociedade democrática cada vez mais nós necessitamos de aprofundar. Doutor Rui Rebelo, vamos para a pergunta final de interesse geral. E depois desta pergunta, pode seguir o seu raciocínio e acrescentar mais algo que queira acrescentar, está bem? Qual considera ser o maior desafio que a sociedade povoense enfrenta hoje e que mensagem deixa como cidadão, dirigente e povoense para o futuro da terra que o viu crescer? Já há pouco respondi de certa forma, quer dizer, a sociedade povoense enfrenta um desafio de fazer com que os seus jovens, a sua classe média, porque fundamentalmente ela é constituída por classe média, goste e continue a gostar de residir, não apenas de ter cá nascido, de honrar e orgulhar-se das suas raízes, mas também de ter oportunidades para poder gostar e viver na sua terra. E a Povoense tem que criar essas condições a nível de atração empresarial, criação de novos e bons empregos, a nível de habitação não para classes absolutamente necessitadas, não precisamos de bairros de fomento, nem grandes vivendas para a classe alta, mas sobretudo para a classe média, que é o grande conjunto dos povoenses, e fazer desta terra uma terra com melhor qualidade de vida. E depois, por fases, irmos melhorando a parte urbana, do saneamento, da água, das vias públicas, de um novo parque de jogos, de um fórum que precisamos, de um fórum de eventos empresarial e cultural. Isto tudo é necessário, mas fundamentalmente é prioritar criar as melhores condições para que os povoenses, nomeadamente os jovens e aqueles que gostam daqui viver, possam continuar a desfrutar dessa oportunidade de vivenciar e realmente trabalhar, estudar e até envelhecer de uma forma de bem-estar e com qualidade na sua terra natal, a Póvoa de Lanhoso. Isso era o que eu mais ambicionava que os políticos pudessem realizar nos próximos tempos na nossa terra. O comércio fabril caiu muito, os jovens começaram a emigrar e é preciso cativá-los para que tenham emprego dentro do Conselho da Póvoa de Lanhoso, não só moradias, como disse, porque para moradias há muito quem queira viver para a Póvoa de Lanhoso, sendo de Braga ou de outro local qualquer, mas os nossos não saírem, ficarem. Também, por outro lado, a autarquia deve apoiar todos os comércios. Eu sou o exemplo disso. Eu vim para a Suíça e eu tive um dos bons comércios na Póvoa de Lanhoso durante 16 anos e nunca foi apoiado. E hoje eu podia lá continuar, eu e muitos mais que abriram e fecharam. Portanto, a autarquia ajuda muitas vezes os de fora em vez de ajudar os de dentro. E uma autarquia deve ajudar os de dentro e não os de fora, para contribuir para a grandeza da Póvoa de Lanhoso. Eu acho que o Sr. João Carlos Gonçalves disse tudo bem melhor do que eu conseguiria dizer. É isso mesmo. A nossa prioridade é realmente criarmos melhores condições de bem-estar e de qualidade de vida dos povoenses. É uma terra interessante a Póvoa de Lanhoso. É uma terra, dentro da sua relativa dimensão, bonita. Agora, não pode ser uma terra para criar dimensões ou coisas megalómanas que depois não se conseguem realizar porque não há dinheiro no município para isso e depois fazemos da Póvoa de Lanhoso eventuais dormitórios de Braga ou de Guimarães. Não, é exatamente isso, apoiar os povoenses no comércio, no empreendedorismo, no empresariado. O Sr. João resumiu, sintetizou muito bem o meu pensamento. Bem-aja. Muitos empreiteiros, muitos empresários na Póvoa de Lanhoso que trabalham fora da Póvoa de Lanhoso porque não lhes dão apoio dentro do Conselho da Póvoa de Lanhoso. Porque antes de pensar em trazer grandes empresas para a Póvoa de Lanhoso, estão lá 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, porque vão buscar fundos ao Estado, apoiar os nossos pequenos empresários, em vez de eles ir construir para Braga e Guimarães e etc., para construir dentro, dar oportunidades, e não dão.
E acontece até que alguns desses pequenos e médios empresários, por não terem esses apoios, deslocalizam-se. Ainda agora uma boa empresa da Bolonhosa foi para o Parque Industrial de Braga, sobreposta, porque não têm apoios aqui. E, de facto, essa sensibilidade e essa dinâmica que eu não vejo. Não é uma coisa... Nós temos que crescer. Exatamente. Não é dar casa a quem não tem casa. É, primeiro, o comércio funcionar bem para dar empregos, para gerar dinheiro e para as pessoas poderem ter uma vida condigna através do seu trabalho. Mas temos que ter onde trabalhar para ter esse emprego digno. Precisamente, é isso que eu estava a dizer, que o senhor também resumiu bem. Muito bem. Doutora Dadinha Peniche, o que é que tenho de dizer, então? Eu só quero agradecer, muito obrigada, doutor Rui. Gostaria de deixar-vos uma mensagem, vós que estáis longe, que tudo se realize bem. Espero que, quando vierem de férias a Portugal, nos possamos encontrar. Eu costumo dizer que conheço o Sr. João só das redes sociais, nunca tive esse prazer de estar com ele fisicamente, pessoalmente. E, mas portanto, já falámos, doutor Rui. Já falámos. Já falámos, que nos encontramos, não me lembro. Mas já falámos. Às vezes já falámos várias vezes já. Mas desejar a todos um bom regresso, umas boas férias, porque vocês têm uma luta muito difícil e merecem toda a nossa consideração, simpatia, estima e sobretudo, o nosso orgulho de representarem bem Portugal nesses países distantes. Doutor Rui Rebelo, à semelhança do seu livro, eu falei no meu livro da Maria da Fonte, mas tenho também este que foi lançado precisamente ano passado, lançado dentro da Igreja Paroquial de Sobradelo da Goma e na RTP1. Sobradelo da Goma, uma terra esquecida no tempo que o tempo ainda lembra. Este livro é um livro de história que durou mais ou menos 40 anos a construir. É magnífico. Sim, parabéns. Pronto. Além disso... Goma é uma terra muito, muito bendita, não é? Ali de sobrancelha no Monte de Merouço, mas tem grandes raízes até da arte da filigrana. E por isso é uma freguesia que eu prezo muito. Fala de tudo. Portanto, este livro também vai chegar às suas mãos, está bem? Muito obrigado. Pronto. Temos é que marcar o encontro. Realmente, doutor, peço desculpa, foi inspiradora, e muito, muito, muito mesmo cheia de valor, porque as raízes dizem sempre tudo. Para mim foi um privilégio enorme ter conhecido o seu percurso e continuar a conhecer-se. Desejo realmente o melhor para si e para toda a família e que a sua energia, a sua vontade de tudo aquilo que nós hoje partilhamos seja realmente sem fim de sucesso, que sejam exaustivamente para si e para toda a sua família. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde e até, se calhar, fins de agosto, farei uma visita. Foi um gosto e privilégio, foi todo meu, se me permitem. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Rui, caros amigos povoenses, todos aqueles que estão connosco neste direto, quero-vos agradecer. Partilhem este vídeo. Virão mais vídeos, mais entrevistas. Nós somos a revista Repórter X. Estamos sempre convosco no coração, aqui desde a cidade de Bolagem. E eu agradeço, e é também com muita honra, que tivemos o Dr. Rui Rebelo, um homem da terra da Maria da Fonte, ligado às associações, ao culturismo e à política povoense, um homem dos homens e das mulheres da terra da Maria da Fonte. Um grande abraço. Muito boa tarde, doutor. E a todos os ouvintes também. Muito obrigado. Obrigada. Simpático. E esperemos que
Desligar. Ainda estamos em direto, não consigo desligar, caros amigos. Esse também não desliga. Desligou. Desligou. Não sei se isto desligou por completo. Tem que ver. Sim. Lá o seu Facebook, entra no meu Facebook e veja, mas eu acho que desligou. Este tripé não é bom para isto. Estás no Suíço CP. Não, tem que ir no meu João Calhas. Mas isso tens no meu Suíço CP, que eu só tenho no Suíço CP. Não sei, desde que você adir ao... Isto atrás. Aqui tenho insuficiente. Não. Isto aqui está. Não respondeste. Não sou eu. Então, quem é? Onde é que estás? Tu não estás. Não sou meu Deus. Pois, eu acho que tu estás no outro. Tipo, neste que é que eu tenho sempre, tu neste não estás. Pronto.